pouquinho das nossas reflexões, fruto de nossos estudos, pois assim, quando estudando, nós vamos amealhando material suficiente para podermos discernir um pouquinho mais sobre a vida, sobre as nossas escolhas, sobre tudo aquilo que se refere a nós enquanto membros de uma família muito vasta de pessoas, de seres dentro desse universo gigantesco, sem fim, indefinido, ilimitado, criado por nosso Pai Deus, aquele que assim o chamamos. Para nós é uma alegria, porque ao refletirmos aqui diante do púlpito, diante de vocês, nós temos oportunidade, através inclusive da inspiração, de analisarmos melhor como estamos procedendo diante da vida, para que a gente não passe por ela sem nos transformarmos, sem aurirmos os ensinamentos que ela nos proporciona e sem desenvolvermos as potências, os dons, os carismas, como gostava de dizer Paulo, do Espírito, que esta, afinal de contas, é a finalidade de nós, seres pensantes. E estávamos falando o tema agora com o Edson, e ele falou assim: eu tenho uma reflexão parecida, só que é de Efésios. Eu falei: eu também conheço essa passagem, que é uma passagem muito interessante e que nos provoca várias reflexões, e tem tudo a ver com a proposta desta noite. Mas antes de adentrarmos propriamente nas recomendações de Paulo, nós queremos fazer uma incursão no tempo até o século XIX, meados do século XIX, onde começa a pipocar pelo planeta Terra vários fenômenos, vários acontecimentos que estarreciam tanto quanto aqueles estudiosos, ditos cientistas, e também entretia aqueles que não tinham nada para fazer, aqueles que achavam que a vida era diversão, que a vida é para ser vivida de forma irresponsável, ou então que sequer sabem qual a finalidade, o propósito da encarnação. Aliás, este termo até então não existia, era desconhecido, encarnação. O que se tinha era fruto das traduções dos ensinamentos dos judeus, em que eles tratavam sobre a ressurreição, algo que eles não sabiam ao certo como se operava, mas que eles sabiam que existia, embora não sabedores se seria no próprio corpo ou se em um outro corpo. Mas ali no século XIX começaram a ocorrer uns fenômenos um tanto quanto interessantes, movimentos de objetos, mesas que rodopiavam, objetos parados que de repente caíam da prateleira sem uma causa conhecida, e tantas outras coisas que iam despertando a atenção e a curiosidade das pessoas, e elas se questionando: mas o que está acontecendo? Será que é fruto da eletricidade? Será que é algo que as forças da natureza desconhecidas por nós e que regem a matéria estão nos proporcionando conhecer? E assim eles começaram a interagir com aqueles fatos. Percebia-se que objetos que pela lei da gravidade eram para ficar estagnados no chão, flutuavam. Objetos que eram para ir no movimento, contrariando a lei da inércia, ia para uma outra direção. Objetos que interagiam conosco, dando respostas. Quando nós dizíamos: tem alguém aí?
Se tem, bata 2 vezes. Você é uma pessoa? Se sim, 1, se não, 2. Aí eu ficava me perguntando, e se batesse 2 vezes? Não é uma pessoa. Afinal de contas, respondeu que não. E assim esses fatos começaram a aguçar a curiosidade das pessoas que se reuniam em salões para ficar ali fazendo perguntas tolas, bobas, sobre quem seria fulano, se seria parente de ciclano e coisas do tipo, a idade, quantos anos eu tenho, você sabe? Eu não vou ficar batendo aqui, que senão vai ficar muito tempo, mas faziam perguntas. Quantos irmãos eu tenho? O interessante é que ali havia fatos até então esparsos, raros, muito pouco conhecidos e que haviam se multiplicado numa intensidade muito assustadora. Bastava que as pessoas se reunissem para que eles se manifestassem. Enquanto todos ficavam fazendo perguntas fúteis, tolas, alguns começaram a perceber que por trás daqueles efeitos tinha uma causa. Qual seria a causa daqueles efeitos? E aqueles que eram um pouquinho mais espertos logo concluíam: espera lá, além de ter uma causa que gera o efeito, esta causa é inteligente, porque ela compreende a pergunta e dá uma resposta coerente. Às vezes errada, é verdade, mas a grande maioria das vezes acertava. Para os jovens de hoje, para as crianças, isso talvez seria algo quanto nada de surpreendente. Afinal de contas, às vezes você está com o telefone em mãos, fala alguma coisa e vem uma resposta. Só que aquela época não tinha uma tecnologia como a de hoje. Não havia telefone, malemar telégrafo. Então não havia uma programação, uma inteligência artificial, como dizem as pessoas, para interagir conosco. Não havia Google. Então quem que dá a resposta? Para a época, aquilo soava como fruto de um maravilhoso fenômeno, algo que poderia ser analisado através das escrituras ou da história da Idade Média, onde se debruçaram ou se depararam com bruxos, aqueles que operavam algo desconhecido e tido por anormal, mas era em realidade incomum para as pessoas. Alguns começaram a recolher material de pesquisas, de estudos, e perceberam que havia algo que eles humildemente reconheciam não serem capazes de concluir ou organizar, e foram em busca de quem o seria. Uma pessoa com uma mente privilegiada, uma mente pouco comum para a humanidade. E havia alguém assim, alguém da ciência, mas que por ser humilde, talvez fosse possível que aceitasse o convite de se debruçar sobre os fatos através da inteligência e assim tirar conclusões. E esse alguém existia. Era alguém que já havia sido escolhido para estabelecer um novo programa de estudo para a sociedade francesa de língua. Por exemplo, a gente falaria, se fosse no Brasil, de português, mas lá era francês. E Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era essa mente brilhante, quando recebe o convite para observar os fatos, ele fica um tanto quanto reticente.
Como assim? Vocês estão me dizendo que existe algo desconhecido que dá respostas inteligentes? Eu não acredito muito. Mas já que vocês são pessoas boas, pessoas de índole honesta, probas, pessoas que não são fúteis, eu vou aceitar o convite, eu vou até lá. E no dia combinado ele foi a uma dessas reuniões e se deparou com algo que lhe chamou de fato a atenção. As mesas giravam, os objetos se moviam, e ele, que estudava, fazia parte de grupo de cientistas, se perguntou: qual será a origem desses fatos? Qual a origem desses fenômenos? Se todo efeito tem uma causa, e o efeito é inteligente, a causa tem que ser inteligente. E começou a estudar. Quando ele começou a frequentar esses grupos, ele ficava quieto. Dali a pouco ele formulava uma pergunta, mais para frente outra, mas sempre observando de uma forma um tanto quanto cética. Será que há alguma manobra de manipulação da boa fé humana? Será que há aí um charlatanismo? Ele começou a se questionar. Repito, ele era um tanto cético. Não era fácil de acreditar. Ele tinha que de fato investigar e se convencer de que aquilo era real. E assim ele começou a participar de forma mais atuante nas reuniões. E o interessante é que quando a reunião começa a ficar séria, a tendência é que ela vá se esvaziando. Mais ou menos como nos grupos de estudo nas casas espíritas. Quando começa a ficar sério o estudo, quando começa a nos chamar a uma autorreflexão, as pessoas fúteis debandam. As pessoas que vão ao local, ao lugar, para saciar ou em busca de interesses pessoais, que não visando a eternidade, começam a sair e a desertar da obrigação que é própria dela. Não é para com a casa, não é para com o dirigente, para o condutor dos estudos, é para com ele próprio. Não raro a gente constata isso até hoje, e assim foi em meados do século XIX, quando Kardec começa a fazer perguntas um tanto mais filosóficas, de busca de respostas profundas e não fúteis superficiais. As pessoas somem, e ali fica ele, interagindo com o fenômeno e tirando conclusões. E percebe que aquela causa inteligente eram seres inteligentes que ocuparam ou ocuparão corpos neste planeta, ou então sequer ocuparão corpos neste planeta. E ele ficou se perguntando: mas é possível que alguém ocupe o corpo, saia do corpo e continue vivo? Não é isto que prega as religiões? Mas que volte para o corpo e que ocupe corpos em outros planetas e não neste. Ele, que havia frequentado tanto o catolicismo romano, como tinha travado um contato muito profundo com o protestantismo, com as igrejas reformistas na Suíça, ele começou a fazer associações com o Evangelho. Sim, seu país de origem era católico, mas ele havia estudado num país protestante.
e percebeu que, embora ambos tivessem o mesmo material de estudo, as conclusões às vezes eram diferentes. E o que mais lhe intrigava é que muitas vezes eles discutiam tendo a mesma ideia, mas discutiam como se fossem opositores, mais ou menos como acontece hoje. E também não é novidade, pois aconteceu na época do Cristo. As pessoas dizendo a mesma coisa com palavras diferentes e discutindo como se uma estivesse certa e a outra errada. E por quê? Quem está de fora, de forma lúcida, acompanhando, fala: mas são loucos, estão dizendo a mesma coisa. Não, mas é porque não é da minha igreja. Ainda esses dias proferíamos uma palestra, essa semana, foi na quarta-feira. Aí eu vi que o pessoal era todo evangélico. Eu falei assim: como eu sou evangélico? E de fato eu sou. Afinal de contas, a gente crê no evangelho, a gente se esforça por praticá-lo. As pessoas: mas que igreja você frequenta? E eu fingia que não ouvia. Mas que... Aí eu fui sincero, eu falei: eu frequentei a igreja católica na minha infância, não me lembro bem o que eu ia fazer lá, mas eu ia, fiz a primeira comunhão. Também frequentei, a convite de amigos, a congregação cristã, mais de algumas vezes, bastante vezes. Inclusive achava interessante que eu sempre via cheias as casas, e depois eu descobri por quê. Porque cada templo é um dia ou horário de culto diferente, e as pessoas vão, as mesmas pessoas por regra, a todos eles, independente do bairro, até mesmo de outras cidades. Eu ia à cidade de São Carlos e algumas outras, Matão, tudo acompanhando eles. Vamos lá. E eu achava interessante, pois antes do culto nós íamos em casa de pessoas que eles falavam: vamos na casa do irmão fulano, ele vai profetizar alguma coisa hoje. Então vamos lá, quero conhecer, quero ver o que é. A gente é curioso, não curioso para ser pura e simplesmente alguém que sacia a curiosidade, mas para constatar que o que nós chamamos de mediunidade, eles chamam de dons espirituais. E para eles quem fala é Deus sempre. E a gente fala assim: não pode ser, porque às vezes a resposta é leviana e Deus não seria leviano. E íamos e falávamos sobre as vertentes religiosas. E quando a gente passou a dizer que éramos evangélicos, eles relaxaram e aceitaram. Até então eles estavam resistentes, e demorou um pouquinho. Mas voltando para Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ele percebeu que acontecia isso em pleno século XIX, a era da razão. O movimento iluminista estava no auge. Muitos seres de inteligência privilegiada haviam passado ou estavam no planeta para possibilitar a propagação do conhecimento. O iluminismo é isto. Por exemplo, o principal movimento deles foi da enciclopédia de Diderot, d'Alembert, Voltaire e tantos outros, em que eles condensavam conhecimento de forma um tanto quanto concisa, sucinta, em escritos, enciclopédias, para que todos tivessem acesso. E cá entre nós, na minha infância, meu sonho era ter uma enciclopédia em casa, e meu pai não tinha condições, até que o jornal possibilitou. Aos domingos de manhã, comprando o jornal, você é dessa época? Você ganhava um exemplar pagando um plus. E ali Kardec se deparou e falou: não é possível, se o efeito é inteligente, a causa é inteligente. E começou a se debruçar e perceber que, de fato, a ressurreição do Cristo
estava comprovada. A ressurreição do Cristo, que foi a volta dele para os discípulos, numa das suas acepções, mostrando que a vida continua, e não somente entidades perversas é que se comunicavam. Ele vai e conclui: a ressurreição é real. Mas os espíritos estão falando que já tiveram outras passagens pelo planeta em outros corpos. Quando entra no corpo, então nós chamaremos de encarnação, pois quando o corpo para de funcionar, a pessoa sai dele, desencarnação. E assim vai concluindo e criando termos novos, específicos para situações precisas, para nos esclarecer. Não por outra razão, no Livro dos Espíritos a gente vai perceber uma das perguntas dele, em que ele diz às entidades espirituais: então a ressurreição é a reencarnação? Também. Pois estudando o judaísmo, nós chegamos à conclusão, graças aos outros estudiosos, nós só apenas nos apropriamos dos estudos, de que uma das vertentes, acepções da ressurreição é a sua transformação, que pode ser durante a sua encarnação. Como assim? Durante a minha encarnação, uma ressurreição? Sim. Você se transforma numa pessoa melhor. É a ressurreição dentro da encarnação. Por exemplo, aquela conseguida por Paulo, apóstolo, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos outros, que aproveitaram a encarnação para se fazerem pessoas melhores. Mas há uma terceira acepção, que é daquela da sublimação. A pessoa não apenas deixa o corpo, mas deixa para não mais voltar. Por quê? Porque ele já aprendeu tudo que o corpo carnal é capaz de lhe ensinar. Tudo. Ainda estamos um pouquinho aquém. Aliás, a questão proposta para a reflexão desta noite é exatamente fruto de uma das passagens em que Jesus diz, dentre outros, a Efésios. Aliás, Paulo lembra em Efésios, quando ele vai dizer à comunidade dos Efésios que eles tinham que despertar para dentre dos mortos, levantando-se e receberem a iluminação. A depender da tradução do Evangelho, o esclarecimento, a visão. Algo que nos faz pensar: levantar dentre os mortos? Será que ele está se referindo à ressurreição como a vinda do corpo do túmulo para a vida novamente? E as leis da natureza mostram a sua impossibilidade. Por isso que o Cristo disse: eu não vim revogar ou sequer derrogar a lei, uma total, a outra parcial, mas dar-lhe cumprimento. Em outras palavras, Paulo não está dizendo isso, Jesus também não disse isso: deixai aos mortos o cuidado de enterrarem seus mortos, aquele jovem que pediu-lhe para segui-lo, jovem rico. Vejam que interessante, como um morto enterrar um morto. Você já viu um defunto se movimentando? Como que o morto enterra um morto? Se você pegar um jovem, ele vai falar assim: não, está falando de zumbi, que é o morto vivo. Olha que interessante. E está na moda filmes e séries de zumbis.
Será que é apenas ficção ou está nos chamando para um despertamento da razão? Como tu vives? Como vive um zumbi? Se não transitando pelos lugares, comendo, dormindo e comendo, dormindo, transitando e comendo, dormindo, transitando pelas ruas, pelas veredas, de forma sonambúlica, sem pensar, apenas vivendo para se alimentar o corpo. Deixai aos mortos o cuidado de enterrarem seus mortos. O que Jesus está dizendo com isso? Será que ele já estava fazendo uma premonição dos zumbis? Ou será que ele estava dizendo que nós estamos no corpo, mas estamos mortos para a vida? E Kardec descobriu que muitos saem do corpo sem levarem nada consigo. Não se fizeram pessoas melhores, não se fizeram pessoas mais lúcidas, mais inteligentes, mais bondosas, mais caridosas, mais trabalhadoras, mais honestas. Aí Kardec começa a perceber que há uma diferença entre o homem de bem para o encarnado e o homem de bem para a lei divina. Tem uma mensagem que gosto muito, está no livro Céu e Inferno, em que um avô fala para a sua neta, quando evocado, que ele sofria. E a neta perguntou: mas por que, vovô, você sofre? Você nunca fez mal a ninguém? Você era uma pessoa honesta, trabalhadora. Você todos os dias ia ao seu posto de trabalho, cumpria com seus deveres, com seus afazeres, não se apropriava de nada que era seu, pagava suas contas, vivia de forma digna, e está sofrendo? Não compreendo. Aí o avô responde: é que há uma diferença muito grande entre ser honesto socialmente falando e ser honesto perante Deus. Se é verdade que eu não fiz mal às pessoas de forma consciente, também é verdade que eu não fiz o bem a ninguém. Mas vovô, você nos deu comida, roupa, casa. Isto não basta. E Kardec vai descobrindo, através do intercâmbio com o mundo espiritual, que a grande maioria das pessoas, ao se desencarnar, passam por uma fase de perturbação mental prolongada e sofrimento moral aguçado. Por quê? Porque viveram como zumbis. Comiam, bebiam, se vestiam, interagiam, tinham uma vida social ativa, mas para Deus nada de bom fizeram. Interessante que, estudando o Livro dos Espíritos, há uma pergunta que gostamos muito e que nos envergonha. Pergunta 642. Para ser agradável a Deus, basta não fazer o mal? Não. Resposta: porque você será responsável por todo o mal que decorrer da sua omissão. Veja a profundidade, numa aparente superficialidade. É só fazer o bem, mas o que é fazer o bem?
Será que fazer o bem é simplesmente trabalhar, viver, pagar minhas contas? Ou é também ser caridoso, indulgente, benevolente, prestativo? Como tenho trabalhado no meu posto de trabalho? Quantos colegas, amigos que trabalham na nossa profissão abandonam a profissão porque se sentem um tanto quanto intimidados com aquilo que tem que ser realizado? Começa com uma inconformação, aquilo vai ganhando proporção cada vez mais avantajada, e aí abandonam o posto de trabalho e mudam de profissão, abandonam a oportunidade da redenção. Quantos temos nos deparado assim? E quantas vezes nós mesmos não desanimamos com magistrados que não se esforçam para serem sequer responsáveis naquilo que estão fazendo, sequer estudam a matéria, afinal de contas sua ferramenta de trabalho é a inteligência, estudam a matéria para a qual são muito bem remunerados. Sim, é verdade, há alguns que são espetaculares, mas infelizmente a grande maioria não. Aí voltamos ao livro Céu e Inferno, quando Kardec fala: no mundo como o nosso, a grande maioria não cumpre com as suas missões. E nós ficamos questionando: mas como não, se são pais zelosos, são pais, às vezes, exceção, né, carinhosos, são pais atenciosos, sejam os homens, sejam as mulheres, proporcionam escolas boas aos filhos, roupa, vestimenta, uma higiene impecável. A gente vê milhares e milhares de crianças nos bancos escolares. É verdade que existem algumas, e é minoria, uma minoria muito pequena na rua, mas a grande maioria estão indo às escolas, a grande maioria não estão fazendo mal. Mas como, Kardec, será que acontece isso? Da grande maioria se frustrar quando se depara com a prestação de contas. Aí lembramos daquele avô dizendo à neta: é porque para ser agradável a Deus, você tem que instituir o reino divino no teu coração. Aí a gente começa a pensar: como eu tenho me comportado? Eu tenho feito as coisas de forma automatizada, automática? Ou eu tenho me mantido desperto, consciente do que eu tenho que fazer? Quando estamos fazendo com que intenção? Qual o propósito? O que nos leva àquilo que estamos realizando? Aí nesses dias, uma colega advogada me procurou no escritório, marcamos para tentar resolver um problema de um casal, ela representando a esposa, eu o marido, e ela: doutora, eu nem fico me fazendo essas perguntas não, porque para a esposa sobre o relacionamento, se havia possibilidade de reconciliação e coisas do tipo. Não, me procurou para fazer o divórcio e ela estimula o divórcio. Eu quero resolver a questão material. E é uma pessoa inteligente, do aspecto intelectual, né? Que é raso. Eu falei: mas doutora, vamos lá. Eu me perguntei como modificar isto nela, chamá-la para a razão superior. E lhe perguntei: você perguntou para a sua cliente se ela vai querer voltar a usar o nome de solteira?
esqueci. Tem um empurrãozinho. Tá, você perguntou se ela tem condições de ficar com a filha, já que ela quer a guarda unilateral, que segundo os psicólogos, explicava eu a ela, é perniciosa demais para uma criança. Doutora, eu não penso assim não. A doutora conhece a teoria de Freud sobre o complexo de Édipo, que pode redundar, por exemplo, numa perturbação psíquica, pode redundar até mesmo numa mudança de sexo mental. Não, isso, desculpa, a gente não pode falar, que senão vão falar que nós somos, como que é? Homofóbicos. Não pode falar. E o pior, tem palestrante que defende, né? E comecei a questioná-la e perguntando, você refletiu? A doutora estuda psicologia? A doutora trabalha na área de direito de família? Doutor, não leio não. Que pena. Aí ela, falei, que pena. É um zumbi. E você olha um zumbi produzido. Acho que ela fez cabelo, né? Cabelo tudo. Foi com um colar que até me incomodava, umas bolas assim, né? Como se fossem pérolas. Falei, olha. Perua não. Bem produzida, talvez. A gente não pode ser indelicado. Enfim, aí fiquei me perguntando, doutora, mas o propósito de vida dela precisa ser uma pessoa muito esperta para saber qual que é? Não, cuidado, porque você pode estar com desdém. Desdém não. Profissionalmente eu sou mais bem remunerado do que ela, então não é desdém, pelo menos no aspecto financeiro. É uma pessoa bem procurada. Então nós começamos a nos perguntar, quando alguém nos fala algo, nós analisamos o que a pessoa está dizendo e refletimos, ou é um doutor, então eu aceito. Que tem aquilo que nós chamamos academicamente de o argumento de autoridade. O que é o argumento de autoridade? É alguém que teria autoridade sobre o assunto, está utilizando um argumento, e você, quando convém, utiliza-se do argumento dele. Argumento de autoridade. Aí nós ficamos pensando, para a época de Kardec, o argumento de autoridade era da igreja. Aquilo que ele se deparou eram fenômenos diabólicos. Quem realizava era o capeta, o demônio. E detalhe, quando falaram que era o capeta, aguçou a curiosidade do povo. Porque o povo falou, eu quero ver como que é o capeta. Sabiam disso? E eu quero ir lá ver. Quando eu era jovem, de uns 10, 12 anos, tinha uma casa que a gente passava, tinha umas imagens, né? Que era, depois eu fui ficar sabendo, era tranca-rua, chamava essas coisas, né? Que tinha chifre, como chama aquele tridente, né? Mas tem um outro nome. Aí era vermelho e preto. Eu passava com medo, né? Falei, meu Deus, cuidado que ele tá um capeta. Na época de Kardec, o pessoal ia entrando. Para quê? Para ver como que era. E ele, segundo o argumento da autoridade, ele não podia interagir com aquilo, mas falou, não é possível, porque muitas das mensagens nos incitam, nos estimulam a prática do amor cristão. E ele se lembrou de uma passagem que o pessoal começou a acusar Jesus de ter pacto com Beelzebu. Sabiam disso? Jesus foi acusado de ter pacto com Beelzebu. Por quê?
porque ele afastava o demônio das pessoas. Olha como não era novidade. E Kardec, que tinha contato com ambas as vertentes interpretativas do Evangelho, falou: olha, ainda é atual esse argumento de autoridade, a ponto dele falar: se eu tenho pacto com Beelzebu, por que eu afasto os demônios? Porque todo o reino dividido entre si vai cair. Vejam a profundidade do raciocínio dele. Se eu, como chefe dos demônios, afasto demônios, eu estou indo contra a fundação do meu reino. Todo o reino dividido entre si cai. Vocês não sabem disso? Não, não é em nome de Beelzebu. Eu venho em nome do Pai. E todo aquele que é da verdade me reconhece. Quando ouvimos algo, nós paramos e pensamos se aquilo faz sentido? Ou simplesmente aceitamos? Ah, fulano disse. Eu costumava fazer caminhada com meu irmão e mais uns amigos. Aí um dia, mas tal dia você falou tal coisa numa palestra e você fez tal coisa, né? Eu falei assim: mas eu nunca disse para você fazer o que eu faço. Porque eu não sou perfeito. Na palestra eu tenho a obrigação de falar o que é o certo e me esforçar fora da palestra para ajustar o meu comportamento àquilo que é o certo. Sede perfeito. Se é para ser perfeito, é porque nós não somos perfeitos. Então eu erro. Vocês se irritam? Vocês se incomodam? Tá bom, vocês falam mal de alguém? Vocês comem em excesso? Vocês desanimam? Emmanuel vai falar-nos que o desânimo é fruto da sua falta de cumprimento com seus deveres. Olha isso. Quer dizer, se eu estou desanimado é porque eu não estou cumprindo com meus deveres. E uma das causas, por exemplo, está no Livro dos Espíritos, é quando você está tão saciado da vida material que você desanima. A outra é quando você não vê sentido no que você faz. E o Espiritismo vem e nos esclarece por que fazemos. Vem nos despertar a razão para que a gente se desperte. Levanta tu que dormes. Desperta dentre os mortos, que o Cristo te iluminará. Aí começamos a perceber que a realização da obra divina em nossos corações demanda muita força de vontade de nossa parte. Tem um texto que nos provocou a reflexão desta noite, está no livro Vinha de Luz. Leiam capítulos 30 e 31, que os dois vão falar da mesma coisa, o que eu vou falar é o 31, em que Emmanuel vai desenvolver duas passagens do mesmo versículo, adentrando um pouco um outro, da carta de Paulo a Timóteo, em que ele vai falar assim: desperta em ti os dons divinos que foram depositados por Deus através de minhas mãos. Se a gente ler de forma desatenta, ele vai falar: olha, Paulo depositou o dom divino nele. E não foi isso que ele disse. Ele está rogando ao discípulo dele, Paulo, Timóteo, que Timóteo desperte nele, Timóteo, os dons divinos que foram depositados nele pela imposição das mãos. Mas as mãos, Emmanuel vai falar assim: é verdade que Paulo ministrava passes em Timóteo,
para dar uma energia física, para que ele realizasse suas tarefas. Mas isso não o isentava da obrigação de estudar para enriquecer a inteligência, trabalhar para se fortalecer na moralidade, resistir aos arrastamentos do mal e tantas outras coisas que nós temos que ir realizando durante nossa vida. Desanimar é natural, agora se entregar ao desânimo não é. Você errar, diz Emmanuel, eles, espíritos mais experientes, sabem que nós vamos errar. Ele fala assim, que vocês vão errar, nós não temos dúvidas. Olha isso, eles mais experientes do que nós não têm dúvida de que nós vamos errar, mas persistir no erro já é teimosia. Aí a gente caminhando falava, olha, o modelo, pelo que eu saiba, é Jesus. Então, analise o seu. Você tem 2 referenciais na vida. Na vida nós temos 2 referenciais apenas. Aqui no planeta de provas e expiações como é o nosso, né? Porque os Espíritos esclarecem que Jesus é o modelo mais perfeito para nós na Terra. Na Terra, o modelo de perfeição é Ele, primeiro referencial. A primeira referência que nós temos que ter é Jesus. E a segunda, quem sabe? Nós mesmos. Mas por que nós? Para verificar quanto você se distancia do modelo ideal, para você copiar o modelo ideal. Mas não é copiar de forma inconsciente, é de forma consciente. Paulo, escrevendo para Filémon, ele vai dizer assim a respeito do escravo Enésio: olha, eu estou feliz, com outras palavras, né? Eu estou resumindo. Eu estou feliz que você concedeu a liberdade ao escravo. É sinal de que você ouviu as minhas recomendações, mas eu não podia vos dizer, liberta-o, porque isso tinha que proceder de você. E Emmanuel esclarece, por quê? Porque o Cristo, ele não quer pessoas coagidas para a divulgação do Evangelho. Alguém que faça por obrigação no aspecto de pesar, né? Algo pesado. Ai meu Deus, vou ter que ir lá em Rio Claro fazer palestra agora, 4h30 da tarde. Podia estar, né, dormindo. Podia estar... Não, o Cristo não quer isso. O Cristo quer alguém consciente que vá de boa vontade, ainda que naquele dia ele esteja desanimado, mas fala assim, não, é por mim, é pelo Cristo, e vai. Em outras palavras, que faça de forma de adesão consciente e pura às recomendações e exortações do Evangelho. Não alguém que faça por coação, ou por medo, ou por espírito de barganha, como se Deus fosse uma força corruptível. Eu estou indo, então me manda cliente, tá? Eu preciso de dinheiro, né? Então eu queria trocar de carro. Jesus, eu vou dar palestra lá em Americana. Não é assim. Tem que ser uma adesão voluntária, espontânea e consciente. E também não adianta ficar indo, como um robô, como um zumbi. Não adianta. Por exemplo, você se sensibiliza quando sabe que alguém está aflito tomando passe. A pessoa está tomando passe. Se a pessoa já está tomando passe, é sinal de que ela está carecente da energia, né? Ela carece daquilo.
precisa de ajuda, ela está pedindo ajuda. Você vai dar o passe, aplicar o passe, ministrar o passe, ser o instrumento divino de Jesus de forma consciente? Ou você vai a uma reunião mediúnica? Vou à reunião mediúnica. Você sabe que está indo ali, seja como médium, seja como dialogador, seja como sustentador, para ouvir alguém que está aflito e tentar o orientar, o consolar? Não, eu vou. Como você atende seus clientes? Ministros, seus clientes de divórcio especialmente estão aflitos, né? Você os ouve? Eu tomo bronca, viu? Porque o pessoal fala, pô, você fica 2 horas atendendo a pessoa. Eu falo assim, mas a pessoa está chorando, né? Eu falo para ela, ó, dá licença, o seu direito é esse, tchau, eu tenho outra pessoa para atender. Ou então, como o juiz me disse, né? Eu fui conversar com ele sobre o processo, um caso de separação de corpos, pedindo para a filha ficar com a mãe, porque com o pai, porque a mãe a agredia, uma batia na outra, era uma jovem. Aí o juiz falou, doutor, se você ficar vindo despachar comigo aqui, me atrapalha, eu estou trabalhando, né? Eu falei, desculpa, é que eu estou brincando, não tinha o que fazer, estava passando pela rua e vim aqui, né? Aí o assessor dele, aí como é que é? Eu falei, o que você não entendeu? Que parte que você não entendeu? Você acha que eu estou brincando? Quantas vezes você me vê aqui por ano? Eu só venho quando é sério. Mudemos como nós nos comportamos quando alguém vem nos rogar algo que é nosso dever. Será que agimos como zumbi? Um desembargador que eu fui falar com ele, eu falei, obrigado por estar me recebendo. Não agradeço, é minha obrigação. Um zumbi, porque o seu comportamento depois daquela fala denotou que ele não estava de coração ali fazendo o que ele estava fazendo. Mais ou menos assim, ô Valdinei, tudo bem? Tchau. Se eu perguntei tudo bem, eu estou esperando uma resposta. Vinícius, eu não estou bem então, mas eu estou sem tempo. Pelo amor de Deus, sempre que eu pergunto, o cara vem me falar as coisas. Então por que perguntou? Parece bobeira, mas essas frases, esses comportamentos pequenos revelam se nós estamos conscientes na vida ou de forma um tanto quanto automatizada, ou como diria Descartes, né, o grande filósofo do século XVI, René Descartes. Ele dizia assim, será que nós somos autômatos nas mãos de Deus? E a gente tinha que estudar um pouco mais ele, principalmente aqueles que são espíritas, né? Porque a gente fala assim, não, quando chegar a hora vai. Se aconteceu é porque tinha que acontecer. Ou seja, estava tudo pré-determinado. Tudo que acontece em minha vida estava pré-determinado, era para eu estar aqui hoje? Ou foi uma escolha minha? Vocês eram para estarem aqui hoje ou foi uma escolha suas? Se estava pré-determinado e eu matar alguém, eu vou querer uma medalha. Ou não? Sim ou não? Não é? Estava pré-determinado que eu tinha que matar uma pessoa. Aí eu cumpri com o meu compromisso. Me parabenize, me deu uma medalha. Conseguem perceber? Por que a gente fala isso? Comodismo. Falta de mente desperta, consciente. Falta de conhecimento profundo daquilo que nas casas espíritas a gente muito fala e repete, o livre-arbítrio. Tem um resumo teórico no livro dos Espíritos sobre o livre-arbítrio.
872, em que vai falar assim, se caiu um vaso, não é porque estava predeterminado, alguém esbarrou no vaso, foi descuidado, colocou onde não era para colocar. Se eu subo em uma escada, ela se rompe, cai e eu desencarno, não é que ela estava programada para romper, quebrar. Ela rompeu porque ela estava carcomida, enferrujada, eu subi. Os espíritos só falaram assim, está na hora de você desencarnar, sobe a escada. Mas eu poderia prolongar a minha encarnação? Poderia, se eu olhasse a escada. Não ia acontecer. E não é questão de moratória, é questão de mente desperta. E tantas outras coisas. Então Emmanuel vai nos chamar a atenção para isto, dizendo, quando Paulo colocou as mãos sobre a mente de Timóteo e disse, desperta tu, Timóteo, os dons divinos que há em ti, ele está dizendo a todos nós, lembremos-nos da lição da semente, que o Edson falou assim, que nosso coração seja um campo fértil para a semente que será depositada. Peguemos o ensinamento, reflitamos e tentemos, nos esforcemos para nos ajustar, essa operação de ajuste do nosso comportamento ao modelo que é o Cristo. Um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse-nos Jesus, está no Evangelho de João. Vejam que interessante. Para encerrar, nós queremos fazer essa indagação. Estamos despertos para as mais comezinhas atividades do dia a dia ou não? Você sempre chega no local no momento aprazado ou de forma atrasada? Você sempre está se alimentando de forma adequada ou desregrada? Você está se relacionando com as pessoas do seu cotidiano de forma inteira, íntegro no momento, ou simplesmente como um zumbi que vai fazendo? Nós nos policiamos muito para não sermos aqueles que leem a lição, reproduzem e não se amoldam a ela. A lição, como nos disse Emmanuel, tem que fazer sentido e calar fundo no coração. Não ler por ler, ou para repetir, ou para difundir. Não deixa de ser útil, mas para os outros, não para nós. André Luiz faz a seguinte proposta no livro Opinião Espírita: tens analisado a ti próprio para verificar se estás mais tolerante do que no ano anterior, mais paciente, mais confiante, está mais trabalhador, és mais honesto, serve de forma espontânea mais? Como que tem agido durante o seu dia a dia? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que o Cristo vos esclarecerá. Que a gente prefere este verbo. Esta era a nossa proposta de reflexão para a noite. Que nós nos lembremos de que somos seres que já atingiram o patamar da razão. Já não operamos mais de forma compulsória.
Já não nos assemelhamos mais à rocha que está depositada no seio da terra há milênios, aguardando ser arrancada de lá para ser útil numa construção. Já não nos assemelhamos mais aos vegetais, às plantas, que muitas vezes são derrubados para serem empregados em obras, para a construção de estátuas, armários, mesas e tantas outras coisas, mas também de forma compulsória. Já não nos assemelhamos mais, esperamos pelo menos, que não nos assemelhemos mais aos animais, que agem também de forma compulsória, às vezes através de pancadas, chicotadas, para se tornarem úteis. Não, nós já atingimos a maturidade espiritual da razão. Temos que fazer agora fruto de escolhas, de decisões, de adesão voluntária, porque já sabemos, com Cristo, que feliz é quem ama, e não a pessoa que se faz amada. Feliz é aquele que doa, e não aquele que se faz mimado, aguardando receber, esbravejando, porque não teve. Feliz é aquele que serve, e não aquele que é servido. Foi a lição que Jesus deixou na última ceia, quando cingiu-se com uma toalha, pegou uma bacia e lavou os pés dos discípulos e lhes disse: se eu, que sou o maior de todos, sirvo, quem dirá a vós o que devem fazer? Lembremos disso e tentemos, no nosso dia a dia, sermos aqueles que acendem a luz da razão, desenvolvem um sentimento e vão agindo para a nossa transformação e, quiçá, sem qualquer pretensão, se possível, contribuir para com algum de nossos irmãos. Obrigado a todos, que Jesus os abençoe, que vocês tenham um final de semana de muitas reflexões e muita meditação para adequação ao modelo que é sempre o mesmo, Jesus. Muito obrigado.